Olha, a derrota do Vasco para o Botafogo, ela foi muito mais do que só um placar ruim. Nesta análise, a gente vai destrinchar por que esse jogo, especificamente, pode ter custado muito, mas muito caro na temporada do time. 3-0 foi um placar pesado, né? Mas o que está realmente tirando o sono do torcedor vascaíno não são nem os gols em si, mas a forma como o time, sei lá, parece que se desmanchou em campo. Foi uma apatia total. Vamos entender o porquê disso. Ok, para a gente entender o tamanho desse buraco, vamos passar por 5 pontos rapidinho. Primeiro, a gente vai falar da derrota em si, que foi inquestionável. Depois, vamos fazer uma comparação com o jogo anterior, para sentir o contraste. Aí, a gente mergulha de cabeça na tática, passa pelas escolhas bem polêmicas do Diniz e, para fechar, vamos ver o que isso tudo significa para a reta final do campeonato. Então, vamos lá. Ponto 1. Uma derrota inquestionável. E o subtítulo já diz tudo. Foi um placar que refletiu a realidade em campo. Para começar, é bom deixar uma coisa bem clara. Não teve essa de, foi falta de sorte. Não foi. A vitória do Botafogo foi justíssima, merecida e o placar, bom, o placar só mostrou o que todo mundo viu. E olha só, a maior prova disso veio de quem menos se esperava, talvez, do próprio técnico do Vasco. O Fernando Diniz, na entrevista coletiva, não fez rodeios, ele foi direto ao ponto. O placar refletiu o que foi o jogo e eu sou o responsável. É raro ver um técnico assumindo a culpa de forma tão clara, né? E isso, por si só, já mostra a dimensão do problema que o time enfrentou. E se a gente precisasse de um número para resumir a inoperância do time, seria esse aí, 0. 0. O Vasco não deu um único, mísero chute na direção do gol do Botafogo. É isso mesmo, nenhum. Uma estatística que grita, né? Mostra um time que simplesmente não conseguiu criar nada. Absolutamente nada de perigo. Beleza, mas aí fica a pergunta, por que essa derrota foi tão alarmante? Porque, vamos lembrar, ela veio logo depois de outra derrota. Só que a questão é que foram 2 noites completamente diferentes. Foi tipo o dia e a noite para o Vasco. Dá uma olhada nessa comparação. Contra o São Paulo, o Vasco também perdeu, mas foi um jogo bom, competitivo, o time lutou, criou chances e saiu de campo aplaudido pela torcida, mesmo perdendo. Era aquela sensação de, puxa, foi azar. Agora, contra o Botafogo, o time foi dominado, apático e reconhecível, a torcida ficou desesperada. A conclusão não foi de azar, foi de um colapso preocupante. Essa diferença brutal de postura que deixou todo mundo de cabelo em pé. Certo, vamos entrar agora na parte tática, para dissecar as falhas em campo. Afinal de contas, onde foi que o time errou? Bom, para resumir, os problemas apareceram em todo lugar, tanto na defesa quanto no ataque. Vamos ver isso em detalhes. Começando pela defesa, aquele plano de fazer uma pressão alta na saída de bola do Botafogo foi um desastre completo. O Botafogo passava por essa primeira linha de marcação com uma facilidade absurda. O resultado? Um meio-campo completamente vazio, sobrecarregado. O Barros ficou ali, correndo sozinho para tentar cobrir tudo. E o adversário, claro, se aproveitou disso, explorando os espaços, principalmente nas costas dos laterais. Para completar o cenário, ainda teve aquele pênalti super bobo, bem no finzinho do primeiro tempo. Agora, se a defesa foi mal, o ataque não foi muito diferente. A pressão que os atacantes faziam era de baixíssima intensidade. O Vegetti e o Coutinho simplesmente não conseguiram incomodar a zaga do Botafogo. O time não conseguia trocar passes, não conseguia conectar jogadas. E aí a gente volta para aquele número, o 0. Nenhuma finalização certa no gol. É o reflexo exato dessa ineficácia toda. E claro, num cenário desses, as críticas acabam caindo em cima do treinador, né? A gente vai falar agora das escolhas do Fernando Diniz, decisões que ele tomou e que, sendo bem direto, não funcionaram. O ponto principal aqui parece ter sido a insistência em algumas ideias que naquele dia não deram certo. A principal delas, improvisar o Matheus França no meio-campo. A gente pode até imaginar a intenção, né? Tentar dar mais criatividade para o time. Só que na prática o que aconteceu foi o contrário. A improvisação só agravou o problema, deixou um buraco ainda maior ali no meio. E para piorar, os jogadores que entraram para substituir os suspensos, como Paulo Henrique e o Nuno Moreira, também não renderam nada. Ou seja, foi uma combinação de fatores que levou ao desastre. Bom, e o que fica de tudo isso? Qual o impacto dessa derrota na reta final do campeonato? As consequências, infelizmente, são bem sérias para o que o Vasco ainda sonhava na temporada. Com essa derrota, o Vasco caiu para a 9ª posição. E por que esse 9º lugar é tão preocupante agora? Porque essa derrota não foi uma derrota qualquer. Foi contra um adversário direto, o Botafogo, que também está na briga por uma vaga na Libertadores. Com esse resultado, o sonho de jogar a principal competição do continente ficou bem mais distante.
A diferença de pontos pode chegar a 8, o que é muita coisa. No fim das contas, essa derrota doeu, mas foi uma lição muito dura sobre o que não se deve fazer. E agora, faltando só 6 jogos para o fim do campeonato, fica uma pergunta no ar, né? O Vasco vai ter tempo de aprender com os próprios erros? Porque o futuro do time na temporada depende, e muito, dessa resposta.